Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que possamos estar cada dia mais firme e entendendo a Palavra do Senhor, para não sermos enganados. Então, Jesus mesmo diz: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesses últimos dias da igreja aqui na terra, devemos estudar mais e mais a palavra do Senhor, para não sermos enganados. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento aqui na sua presença, por mais um estudo que irei trazer e por todos aqueles que irão ouvir. Que eles aprendam a sua palavra em profundidade, não só superficialmente, que possam mergulhar bem no profundo do conhecimento, do entendimento, daquilo que o Senhor está nos ensinando. Repreenda todo o mal no nome de Jesus. Coloca os teus anjos ao nosso redor. Nos ajude no entendimento, no discernimento, na interpretação da sua palavra. Me ajude a falar tudo aquilo que o Senhor quer transmitir ao teu povo. Que eu seja um instrumento sempre nas suas mãos. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada vez mais. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe nesta noite. Então, mais uma parábola. O Senhor me mandou trazer algumas parábolas para os irmãos. E todas aquelas parábolas que Ele me mandar trazer, eu vou trazer. Então, as parábolas são ensinos que Jesus traz aos judeus e muitas delas também à igreja, para que ele revelasse coisas desde a criação do mundo, ensinamentos que eles precisavam ouvir e que nós também precisamos ouvir. Então, a parábola que vamos estudar hoje é a parábola do semeador. Uma parábola bem conhecida, né? Mas nem sempre interpretada como realmente ela é. Geralmente a gente fala só dos terrenos, né? Mas é mais do que isto. Essa parábola é bem profunda. Aprendi muito com ela. O Senhor me ensinou muita coisa e vou transmitir para vocês. Então, Jesus falou com a multidão e os religiosos judaicos, né? Através de parábolas. E sem parábolas, ele não falava nada para aquele povo. Mas por quê? Porque Jesus falava com aquele povo só através de parábolas? Não diretamente? Por que será? Então, é porque através de parábolas, se não fosse através de parábolas, eles não iam aceitar. Então, Jesus transmitia os ensinamentos que ele tinha para aquele povo através de parábolas, através de histórias. Então, através das histórias que eram histórias do povo, então ele ensinava, ele revelava as coisas que estavam no oculto, nas coisas que ele iria revelar, que o povo não conhecia. Então, é por isso que Jesus falava em parábolas. Se ele falasse diretamente, o povo não iria entender, não iria aceitar. Por isso, Jesus falava por parábolas. O filho pródigo, ele fala da nação de Israel dividida. E uma parte dessa nação voltou para ele quando ele veio. As 10 virgens, Jesus também está falando
do povo de Israel dividido. Aí uma parte já com Jesus, que vai subir, e a outra não, que é Judá, que vai ficar. Então Jesus ele vai falando, vai revelando as coisas desde o começo da criação, através de histórias, para que o povo não entendesse a linguagem dele. Por quê? Porque eles não queriam. Então vamos estudar aqui a parábola do semeador. Então a parábola do semeador é Mateus 13. Aqui eu vou ler Mateus 13, porque Jesus falava por parábolas àquele povo. Então Mateus 13, 34 e 35, Jesus nos diz o seguinte: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, Isaías 6, 9 e 10 é quem diz isto aí. Então, essa profecia. Então, Jesus estava cumprindo as profecias que o povo precisava ouvir, os ensinamentos que estavam no oculto, que eles não conheciam. Ele estava revelando, bem que abrirei em parábolas a minha boca, publicarei, quer dizer, revelarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mas Jesus estava fazendo isso com o povo, para o povo judeu, através de parábolas. Então, estas parábolas é para o povo judeu, não é para o povo gentil, são para os judeus. Jesus estava falando com o seu povo através de histórias para revelar a eles coisas que desde o princípio do mundo até o final já tinha acontecido, estava acontecendo e iria acontecer. Então vamos para a parábola do semeador. Mateus 13, do 3 em diante. Então diz assim: e de muitas coisas lhes falava por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esta é a primeira parte da parábola que Jesus conta. Então, Jesus conta aí que o semeador. Então, quem é o semeador? O semeador é o próprio Jesus. Então, no versículo 4, no versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Então, o semeador aqui, Jesus está dizendo que é ele. Ele veio lá do céu para semear a palavra do Pai, para semear a palavra do reino de Deus, para semear a palavra de salvação. Mas esta palavra também ficou responsável para a igreja. Depois que Jesus foi para o céu, a igreja ficou com esta responsabilidade
de semear esta palavra. Hoje somos nós quem semeamos, mas aqui Jesus veio semear para os judeus. Então, Jesus saiu a semear a semente, e a semente é a palavra. Então, aqui no versículo 3 e 4 fala do semeador, fala do caminho, fala da semente, fala do primeiro terreno e fala das aves. Então, o semeador é Jesus. O caminho que o semeador ia também é Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho que leva ao Pai. Então, a semente vai caindo nos terrenos. E à medida que esta semente vai nascendo, ela tem que produzir frutos para o reino. Então, a pessoa, não é aqui? Então, deixa eu logo dizer o significado de cada coisa aqui. Então, o semeador é o próprio Jesus. O caminho também é Jesus. A semente é a palavra de Jesus. O terreno da beira da estrada são as pessoas que ouvem a palavra e não entendem. Aqui é o primeiro terreno, versículo do 3 ao 4. E as aves aqui é Satanás. São os demônios que a pessoa não entendeu a palavra e eles vão e fazem com que a pessoa esqueça a palavra. Então, o semeador, nós já vimos, né? É Jesus. Agora, a palavra, a semente é a palavra de Deus, nós já vimos também. Então, as aves é o maligno que por a pessoa, né, não entender a palavra, então ele tira da mente, tira do coração. O coração é o espírito. Então é por isso, meus irmãos, quando nós formos pregar a palavra de Jesus, devemos levar uma palavra que todos entendam. Uma palavra que dê para entender, para a pessoa mais simples entender. Aqui o versículo 3, capítulo 13, 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, a semente que cai à beira do caminho são aquelas pessoas que não entendem a palavra e Satanás faz com que elas esqueçam. E nem nasce, essa palavra nem nasce. Então, essa parábola fala de 4 terrenos. Esta parábola do semeador fala de 4 tipos de terreno. Então, o primeiro tipo nós já vimos, né? O terreno da beira do caminho. Então, o primeiro terreno, esses terrenos também é o espírito, é o coração da pessoa. O coração da pessoa, o espírito também, Jesus é chamado na Bíblia toda de coração. E o que é o coração? O coração é aquela parte mais profunda do ser humano. Aquela parte que tem uma intimidade com Deus. É aquela parte que crê ou não naquilo que está ouvindo. Então, esta parte é chamada de coração. Só que o coração é um músculo. Então, tudo acontece aqui na nossa mente. Então, no nosso intelecto, no nosso entendimento, no nosso raciocínio, no nosso conhecimento, tudo baseado em tudo isso, é que cremos ou não. Então, este crer é a parte em que você já ouviu as informações, ouviu o conhecimento, ouviu, no caso, essa história aqui do samaritano, do semeador.
Então você vai crendo ou não naquilo que você está ouvindo. Então, isto é o coração. Então, o primeiro terreno, o coração dos que não entendem a pregação do reino de Deus e não aceitam a mensagem do semeador. Então, esse primeiro terreno são as pessoas que, por não entenderem a mensagem de Jesus, eles não aceitaram, eles não acreditaram, eles não, essa semente nem nasceu. Satanás veio logo e tirou do coração, tirou da mente da pessoa. Segundo o terreno rochoso. O terreno rochoso, né? Esse terreno são as pessoas que, ao ouvir a mensagem do reino de Deus, logo aceitam, mas por falta de terra, ou melhor, de conhecimento da palavra. A terra aqui podemos representar como o conhecimento, como o entendimento, como a sabedoria. Então, a pessoa que entende e aceita logo, mas não tem um entendimento profundo. Paulo ele fala também que um novo crente ele é como um bebezinho, ele está tomando leite, quer dizer, o conhecimento que tem da palavra é superficial. Então você precisa ter um conhecimento à medida que você vai estudando a Bíblia, o seu conhecimento vai crescendo, vai se aprofundando. Ali é como se fosse criando raízes. Você vai você vai entendendo melhor a palavra de Deus. Mas o que nasceu, a semente que foi plantada entre as rochas, aquelas pedrinhas, né? Tem um terreno que é cheio de pedrinhas, que quase não nasce mato, porque não tem pouca terra. Então, esta semente que caiu ali logo nasceu, mas não tinha uma raiz profunda, quer dizer, não tinha um conhecimento profundo na palavra de Deus. E ao vir o sol, a queimou. Então, eu vou ler bem aqui, Mateus, o 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, quer dizer, não tem conhecimento em si mesmo da palavra de Deus, sendo antes de pouca duração. É aquela pessoa que aceita com alegria e fica feliz e não falta o culto e etc. Mas quando vem o primeiro problema, né? Quando vem a primeira dificuldade, ele abandona. Isso aí não dá para mim não. Pensei que servir a Cristo era diferente. Aí vai embora. Então é o que Jesus está dizendo aqui. E em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e vão embora. Então aqui em Mateus 24:9, Jesus fala da perseguição, dos crentes sendo mortos, dos crentes sendo perseguidos, sendo presos. Então estas pessoas que a semente foi plantada nesse tipo de terreno rochoso, eles não vão suportar isso aqui, eles vão abandonar. Então esse tipo de terreno que a plantinha que nasceu não tem profundidade, quer dizer, são pessoas que não têm conhecimento, um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, porque elas não estão procurando este conhecimento. É por isso que nós, meus irmãos, devemos estudar a palavra de Deus em profundidade,
para quando vier as perseguições, vier os problemas, as dificuldades que todo crente tem, ele permaneça firme, ainda crescendo e dando frutos. Então, ao vir o sol, a queimou, ou melhor, ao vir as perseguições, os problemas por causa da palavra, se decepcionaram e abandonaram a palavra. Não quiseram permanecer firmes, né? Não quiseram sofrer, pagar o preço de ser um verdadeiro cristão. Então, aí morreu, aqui diz que secou, né? Então, aqui no versículo 5 diz, porque tinha pouca terra, né? E logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Quer dizer, não tem raiz, não tem a palavra de Deus em profundidade na sua vida. Não tem esse conhecimento. São pessoas que aceitam a Jesus, mas não desenvolvem o conhecimento da palavra. Não entendem a palavra do reino, não entendem a palavra da salvação. Estão ali na igreja, mas não crescem espiritualmente, não estudam a palavra. E no primeiro problema que aparece, eles vão embora. Eu vou ler bem aqui João 6, que Jesus tinha muitos discípulos e muitos deles seguiam Jesus só por interesse. Então aqui nós temos, aqui João 6, 60, diz assim, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, que não era só os 12 discípulos, Jesus tinha muitos discípulos. Os discípulos são alunos, são aqueles que seguiam Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, 60, aí vou para o 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Isto vos escandaliza? Agora eu vou ler os 66 ao 61. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quer dizer, aquela pregação que Jesus falou, que aqui é sobre o pão da vida, ele como pão. Então, aqueles discípulos se decepcionaram com esta mensagem e eles abandonaram Jesus. Quer dizer, muitas vezes, quando há uma pregação na igreja, o pastor prega outra pessoa, uma coisa em profundidade, uma pregação que a pessoa não concorda, então ela abandona a igreja, vai para outra. Por quê? Porque não quer ser repreendido muitas vezes. Muitas vezes é uma palavra de repreensão, de correção, né? De educação, mas eles não querem. Então são pessoas que a semente nasceu entre as rochas. Tinha pouca areia, não tinha uma profundidade no conhecimento da palavra. E não quiseram permanecer com Cristo. E foram embora. Então aqui, continuando aqui. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui há a diferença. Então, os 12 discípulos de Jesus, eles não só creram, mas eles reconheceram que Jesus realmente era o Messias prometido por Deus.
Mas aqueles outros que foram embora, eles estavam só mesmo ali crendo uma palavra superficial, não aprofundada. Eles não tinham raiz, eles não tinham uma fé verdadeira e por isso abandonaram. Aqui em João ainda 8, 31 e 32, Jesus fala para uns discípulos dele: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Então aqui em João 8, 30, eu vou ler bem aqui, porque esse aqui ajuda o outro texto que eu acabei de ler. João 8, 31 e 32. Jesus diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para ser verdadeiro discípulo de Jesus, tem que crer não só momentaneamente, mas crer e permanecer. Então, Jesus diz para aqueles judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que levanta a mão, crê um instantinho e vai embora, não. São aqueles que permanecem até o fim. Então, lá em Mateus 24, versículo 9, aliás, versículo 13, Jesus diz: os que perseverarem até o fim serão salvos. Então, Jesus está dizendo que os verdadeiros discípulos dele são os que permanecem. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, só os verdadeiros discípulos de Jesus, só quem tem essa palavra em profundidade na sua vida, é quem permanece. É por isso que os discípulos disseram: para quem iremos, Senhor? O Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, estes eram os verdadeiros discípulos de Jesus. Porque no meio dos problemas, no meio de uma pregação que estava corrigindo eles, que estava edificando, que estava falando que ele não gostava, eles não foram embora. Eles estavam ali para ouvir e crescer. Então, o segundo terreno, que é a semente plantada entre as rochas, é só por um momento. Eles não permanecem, eles não são verdadeiros discípulos. O terceiro terreno, o terreno entre os espinhos, são as pessoas que aceitam Jesus, mas estão mais preocupadas com as coisas deste mundo e com o deslumbramento, encantamento com as riquezas do mundo, que sufocam a palavra, que abafam a palavra de Deus em suas vidas, e ela fica infrutífera, não produz o fruto do Espírito. Então, essas pessoas, lá no Apocalipse 3, do 17 ao 18, Jesus retrata elas como a igreja Laodiceia. A igreja Laodiceia, ela se preocupa só com as coisas deste mundo. Ela não está preocupada com a palavra de Deus. Ela não está preocupada em produzir o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, do 22 ao 23. É o amor, é a bondade, misericórdia, é a mansidão, é o domínio próprio. Então, este é o fruto do Espírito que a semente plantada entre os espinhos, que as riquezas sufocam. Porque eles não querem dividir as suas coisas. Eles não querem compartilhar, eles não querem ajudar os outros. Eles só se importam com as coisas desse mundo, não estão se importando em fazer aquilo que Jesus diz. É igual o rico, né? O jovem rico, ele não quis dividir as suas coisas com ninguém.
Eles estão preocupados com as suas riquezas na terra, em luxar. Eles não estão preocupados com o céu. Eles estão preocupados com a terra. Eles querem viver na terra. Eles querem ter boa vida na terra. Eles não estão preocupados com o céu. Aí é a igreja Laodiceia. Então, os irmãos depois podem ir lá. O quarto terreno é a boa terra. Mateus 13, 8. Então, a boa terra. Eu vou ler logo aqui, Mateus 13, 22, que diz assim: mas o que foi semeado em 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, meus irmãos, quem não produz o fruto do Espírito Santo não é de Deus. Os filhos de Deus produzem o fruto do Espírito Santo. As pessoas que dizem que são de Cristo, mas estão preocupadas só com as coisas deste mundo e não estão produzindo o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, o amor pelas almas perdidas, não ajudam ninguém, não pregam a palavra para ninguém, não vivem a palavra de Deus, aquilo que Jesus ensina. Estes são os que nasceram entre os espinhos. As coisas deste mundo, os diplomas, as riquezas, os seus bens, sua família, tudo está sufocando estas pessoas. E elas não cresceram, não tiveram profundidade na palavra de Deus. E esses espinhos estão sufocando estas pessoas e elas não têm Jesus, porque não têm o fruto do Espírito. Então, o quarto terreno, a boa terra, Mateus 13, 8, diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, esta boa terra, a boa terra é a pessoa que, ao ouvir a palavra do reino de Deus e entende, este dá fruto. Vou ler bem aqui, Mateus 13, 23, diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Significa que esta pessoa, ela produz o fruto do Espírito dentro de si, porque ela está se alimentando da palavra de Deus, ela está sendo regada pela água do Espírito e a palavra está enraizando em profundidade dentro dela. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus e cremos nela, mais ela fica profunda em nós. A raiz dela fica forte, cresce dentro do nosso espírito, do nosso entendimento. E quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais cremos em Jesus. É por isso que ele diz: conhecereis a verdade, o verdadeiro discípulo dele é o que permanece. E aquele que está permanecendo, ele vai conhecendo a verdade, ele vai conhecendo Cristo através da palavra. E vai permanecendo, vai ficando forte, firme, cada vez mais na palavra. Agora, a pessoa que não estuda a palavra, que não tem essa palavra em profundidade na sua vida, ela não cresce. Então, ela vai dar fruto. Que fruto é esse? O fruto do Espírito. Então, quanto mais ela cresce, mais ela desenvolve, mais o fruto do Espírito é visível. Quanto mais uma pessoa está perto de Deus, mais o fruto do Espírito é visível na vida desta pessoa. Mas também não só o fruto do Espírito, mas também essa pessoa leva outras pessoas para Jesus. Então ela vai pregar a palavra, vai
em busca dessas pessoas. Então, por exemplo, a mulher samaritana, Jesus pregou para ela. E a evidência de que ela realmente creu, ela foi lá na cidade e pregou para aqueles homens, para aquelas pessoas ali da cidade, e trouxe eles até Jesus, uma multidão. Então, ela ganhou, na verdade, ela levou as pessoas a Cristo e eles creram e foram salvos. Então, esta boa terra são estas pessoas que creram verdadeiramente na palavra de Jesus com entendimento. Se a pessoa não tem entendimento da palavra, ele não vai crer verdadeiramente. Por isso é necessário que quando formos pregar a palavra de Jesus, devemos pregar uma palavra que seja compreensível para a pessoa. Falar com linguagem que a pessoa entenda, dando até exemplos que elas conheçam, como Jesus estava fazendo aqui para os judeus, através de parábolas. Em Mateus 13:10, em Mateus 13:10 querem saber, vamos ver aqui, Mateus 13:10, diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Então os discípulos queriam saber por que Jesus estava falando aos judeus através de parábolas. Então Jesus aqui responde no versículo 11: Ao que respondeu? Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso, pois ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, os judeus, eles não podiam receber essa mensagem de salvação, mensagem do reino de Deus, a não ser através das parábolas, porque eles não tinham conhecimento desta mensagem. Mas os discípulos, eles tinham. Eles creram que Jesus era o Messias. Então, mas por que a multidão não era, porque a multidão não era permitido conhecer os mistérios de Deus, a não ser através das parábolas? Então Jesus responde: porque, pois, ao que lhe tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o que Jesus está dizendo é que aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus, mais conhecimento da palavra, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o conhecimento que tem lhe será tirado. Quer dizer, você não tem conhecimento da palavra e você não quer esse conhecimento. Você não estuda essa palavra. Você não busca esta palavra. Então, até o pouquinho que você ouviu de alguém, Satanás vem e faz que você esqueça. Então, é as aves comendo a semente. É Satanás tirando esse conhecimento que você ouviu de alguém ou leu em algum folheto ou alguma coisa e você esqueceu. Só que nós temos que lembrar que essas parábolas são para os judeus. Depois eu vou explicar melhor. E porque o que tem terá mais e o que não tem, até o que tem lhe será tirado, devido o terreno, né, em que cai a semente, devido o coração que ouve a mensagem do reino de Deus, a mensagem de salvação. Então, a semente que caiu no terreno à beira da estrada, ela nem nasceu. A semente que caiu entre as pedras nasceu, mas logo morreu. A semente que caiu entre os espinhos não frutificou. A semente que caiu em boa terra, ela frutificou
ela deu muitos frutos. Então, a diferença é o terreno, é o coração, é o espírito, é o entendimento, é a alma. Por isso que Jesus falava com as multidões e os religiosos por parábolas. É porque o terreno, o coração deles não estavam prontos para ouvirem. Mas os discípulos, os apóstolos, eles estavam, porque eles creram verdadeiramente em Jesus. Mas a multidão, os religiosos judaicos, eles não creram. O coração deles não estava pronto. Então não adiantaria Jesus explicar diretamente as coisas que ele queria ensinar para eles. Eles não iriam aceitar. Então em Mateus 13, Jesus diz o seguinte: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então Jesus explica aqui a razão, né? Porque ele falava às multidões e aos religiosos através das parábolas. Porque o povo vendo o Messias era como se não estivessem vendo. Então Jesus estava ali, o Messias prometido por Deus, o profeta que Moisés falou, ele estava ali, mas o povo não estava crendo. É como se eles não estivessem vendo o Messias, pois eles não acreditavam no que estavam vendo, ele não estava acreditando em Jesus como sendo o Messias que Deus prometeu. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias prometido por Deus, por Moisés. Para eles, os judeus, eles não estavam acreditando. Então, por isso Jesus estava falando por parábola. Eles ouviam a mensagem do Messias, mas eram como se não ouvissem, pois eles não entendiam. Eles não entendiam aquela mensagem de Jesus. Então não adiantaria. É como se uma criança de 5 anos, que não sabe o alfabeto, você for explicar o alfabeto para ela. Ela não vai entender, porque ela não conhece. Então assim eram os judeus. Não adiantaria Jesus chegar lá falando, revelando as coisas que eles não entendiam. Mas Jesus contava por parábolas, para que o ensinamento fosse passado. Então, quem deveria ter passado esse ensinamento do Messias que iria morrer? Os sacerdotes, mas eles não passaram. Eram os pais, mas eles não passaram. Então, aquele povo não sabia, não entendia a mensagem que Jesus veio pregando. Eles ouviam a mensagem do Messias, mas eram como se não ouvissem, pois eles não entendiam. Em Mateus 13,14 nos diz o seguinte: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Então Jesus está dizendo que eles iriam ver Jesus. Eles iriam ver o Messias. Mas não iriam, é como se não estivesse vendo. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Então Jesus estava pregando a mensagem do reino, a mensagem de salvação, mensagem espiritual. Jesus estava dizendo: eu sou o Salvador, eu sou o Cordeiro que vocês comeram lá no Egito. Ali representava eu, mas eles não entendiam. O coração dos judeus, eles não foram ensinados essa mensagem, eles não foram ensinados esta doutrina, eles não foram ensinados esta palavra. Eles não entendiam, então não adiantaria Jesus pregar diretamente as coisas, revelar essas coisas para eles, porque os sacerdotes não ensinaram essa mensagem. Eles não sabiam. Eles não entendiam. É como hoje. Muitos pastores não ensinaram essa nova geração a volta de Jesus, não ensinaram a salvação em Jesus Cristo. Ensinaram só a prosperidade, tudo vai ficar bom,
nós vamos prosperar, vamos ficar ricos, tudo vai estar bem nessa terra, não corrigiam as pessoas, e as leis mesmo, né, o inimigo foi tratando de criar leis para impedir até os pais de corrigir os seus filhos. Então, hoje, a igreja não está crendo também na volta de Jesus, não está crendo na salvação em Jesus Cristo, não está crendo na mudança de vida, não quer mudar, não crê no verdadeiro Cristo como a Bíblia ensina. Então é como a Bíblia ensina, não como as pessoas estão ensinando. Hoje tem muitos falsos profetas mudando a palavra. E por isso essa geração de hoje não se importa, não quer saber do céu. Eles querem ficar na terra, porque os falsos profetas ensinaram mensagens falsas. Do mesmo jeito do tempo de Jesus. Então, por isso, os judeus, eles não entendiam. E aqui a semente que caiu à beira do caminho. Não entendiam, não iam crer. Não queriam Jesus. Então, em Mateus 13:14, Jesus diz que nos judeus se cumpriria a profecia de Isaías 6, 9 e 10. Estava se cumprindo. Jesus estava ali falando através de parábolas porque ele não entendiam. Porque o coração estava duro. Então, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Então, Jesus estava falando o que o Velho Testamento tinha sido anunciado sobre ele. Jesus estava ali para cumprir a lei e os profetas. Mas o povo não entendia. O povo não passaram para o povo este conhecimento. É por isso que Deus fala lá no Velho Testamento: meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eles ouviam a palavra de Jesus, mas não entendiam, porque o ensino que receberam dos sacerdotes acerca do Messias é o que fala no Apocalipse 19. Então, a mensagem que os sacerdotes passava para o povo judeu, era que o Messias viria assumir o trono de Davi e governar sobre todas as nações, e eles iriam ser poderosos. Esta foi a mensagem que os sacerdotes passaram para o povo judeu. Agora Jesus chega com outra mensagem. Qual é a mensagem que Jesus chega? Então Jesus chega com a mensagem de Isaías 53. Um Cristo sendo crucificado, um Cristo nascendo de uma virgem, um Cristo que foi morto, foi espancado, um Cristo pobre. Eles não aceitaram essa mensagem. Os judeus não aceitaram. Eles aceitaram porque eles conheciam a mensagem do Cristo poderoso, do Cristo vencedor, do Cristo que iria assumir o trono de Davi, do Cristo que ia governar todas as nações. Mas a mensagem do Cristo Salvador, do Cristo Cordeiro de Deus, que era aquele lá do Egito, né? O Cristo que viria para sofrer, para morrer, para salvar eles do mundo espiritual, do domínio de Satanás. Esse Messias, os sacerdotes não passaram para eles. O único Messias que eles ensinaram era o Messias que viria para governar o mundo. Meus irmãos, tantas pessoas têm ensinado a palavra de Deus errada e muitas pessoas estão se perdendo porque não estão querendo a verdadeira palavra. Satanás ele tem introduzido muitos falsos profetas em todas as épocas do mundo, entre o povo de Deus, para enganar, para que o povo não creia no verdadeiro Messias. E nos nossos dias está pior. A mentira está tão grande no mundo. Eles estão botando tantas mentiras sobre Jesus. Eu estava vendo hoje no YouTube o Rafael Bittencourt mostrando, ele dizendo que Jesus
foi o primeiro híbrido, o homem híbrido, quer dizer, o homem diferente, que Jesus é um homossexual. Meus irmãos, são tantas mentiras. E quem não tem o conhecimento da palavra vai ser enganado, está sendo enganado. Assim como os judeus, eles não aceitaram o verdadeiro Messias, o Messias que veio a primeira vez para morrer em uma cruz para livrar eles do domínio de Satanás. Eles ensinaram só o segundo Messias, que é o que vem para governar, mas para ele governar os judeus, primeiro ele tem que governar o mundo espiritual, depois o mundo humano. Isso tanto faz ser os judeus como nós, a igreja, porque nós somos a parte dos judeus de Israel, que se corrompeu, que abandonou Deus, mas que voltou no tempo de Jesus, somos a Samaria. Somos o povo, o reino de Israel, o reino que se afastou, que deixou de adorar a Deus, que foi levado pelos assírios, e lá eles abandonaram completamente a Deus, se esqueceram completamente de Deus. E quando Jesus veio, estavam mortos espiritualmente, mas ouviram a mensagem e creram e voltaram. E como já foi dito na parábola passada, então eles estavam misturados com os gentios. Então aí onde os gentios passou a fazer parte do povo judeu. Houve um incesto que Paulo fala, parece que é Paulo que fala, da oliveira, né? Que a oliveira brava e a oliveira verdadeira, que é os judeus, da qual a oliveira brava foi incestada, que são os gentios. Então, essa mensagem do Cristo crucificado não foi passado para os judeus, e eles não conheciam. Por isso, quando Jesus veio pregando a mensagem do reino de Deus, a mensagem da salvação espiritual, a mensagem da morte dele e da ressurreição, eles não creram. Então, eles não aceitaram. Quando Jesus chega pregando esta mensagem, eles não aceitam, porque ele não tem conhecimento dessa mensagem. Então, por isso, uma parte dos judeus não creram em Jesus. É a semente que caiu à beira da estrada. Eles não tinham este conhecimento, eles não tinham esse entendimento, eles não aceitaram Jesus. Então devemos ter cuidado quando estivermos pregando, né? Então, ainda hoje, os rabinos ensinam que o Messias virá assumir o trono de Davi e governar todas as nações. Então, ainda hoje, os religiosos de Israel, os judeus, eles pregam a mesma mensagem. Eles não pregam o Messias morto, morrendo em uma cruz. O Messias que veio pregando a mensagem do reino. Eles não pregam esse Messias. Eles pregam somente o Messias que vem para governar as nações. É por isso que eles vão aceitar o anticristo, porque o anticristo tem essas características e eles vão aceitar por esta razão. Porque foi esta mensagem que passaram para os judeus. Esta parábola também serve para a igreja dos nossos dias. São aquelas pessoas que, por falta do verdadeiro conhecimento da palavra de salvação em Jesus, apesar de estarem na igreja, né, eu já falei, elas não crescem espiritualmente, elas não têm conhecimento da palavra, e qualquer probleminha, vai embora. Quer dizer, não entenderam. Aí, ainda em Mateus 13:14, nos diz: vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Eles estavam vendo, eles ouviram a pregação e eles viam Jesus. Eles estavam vendo todas as profecias a respeito do Messias se cumprindo em Jesus.
mas eles não estavam crendo no que estavam vendo. Eles não estavam crendo que Jesus era o Messias, pois o ensino que receberam sobre o Messias foi o lá do Apocalipse, capítulo 19. O Messias que vem poderoso, que vem para destruir os inimigos, o Messias que vem para governar o mundo, o Messias que é o descendente de Davi. Eles não pregaram o primeiro Messias, o Messias que veio morrer numa cruz para perdoar os nossos pecados, para nos tirar das mãos de Satanás. Preste atenção, meus irmãos. Então, do mesmo jeito é a igreja não pregaram a mensagem de salvação como deveria, não pregaram a mensagem da cruz, não pregaram a salvação dos pecados, salvação em Jesus, a libertação, o arrependimento, a mudança de vida. Não pregaram a mensagem verdadeira de salvação. Não pregaram que Jesus está voltando para vir buscar a igreja, mas vai levar só aquele que está produzindo o fruto do Espírito. Não pregaram essa mensagem. As pessoas não querem ver a verdadeira mensagem hoje nos nossos dias. Não aceitam. Não querem saber da volta de Jesus. Está acontecendo hoje, do mesmo jeito que aconteceu quando Jesus veio a primeira vez. A primeira vez ele veio para os judeus. E a segunda vez ele vem para a igreja, mas também para os judeus. 7 anos antes dele vir para os judeus, ele vem para a igreja. Mas a igreja hoje está como os judeus naquele tempo. Não está crendo na volta de Jesus. Estão vendo todos os sinais, todas as profecias sendo cumpridas, mas não estão acreditando do mesmo jeito dos judeus. Aqui ainda no versículo 15 diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e seja por mim curado. Então Jesus diz aqui uma dura coisa. Jesus diz que o coração daquele povo estava endurecido. Estava endurecido por causa do ensino que receberam. O povo tinha ouvido o ensinamento em seu coração sobre o Messias, lá de Apocalipse 19. Eles não tinham ouvido sobre o Messias, que viria para morrer em uma cruz, que viria nascer de uma virgem, que iria morrer em uma cruz, para salvar o povo, que ele vinha pregando o reino de Deus, o reino espiritual, a nova Jerusalém, Jerusalém espiritual. Eles não ouviram essa mensagem. Então eles não creram, o coração deles endureceu quando ouviu essa mensagem da parte de Jesus. São aqueles que está aquela semente que nasceu entre as pedras. Eles não aceitaram essa mensagem. E é por isso que Jesus diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido. Quer dizer, endurecido é porque não crê mais. Eles não aceitam outra mensagem. Eles não aceitam a mensagem da salvação em Jesus. Ainda hoje eles não aceitam. O coração deles está duro. Os judeus, eles não aceitam essa mensagem, porque a mensagem que foi pregada para ele foi que o Messias é o Messias que vem governar o mundo. Não o Messias derrotado, o Messias que morreu numa cruz, o Messias que veio pobre, o Messias que veio para salvar. O reino dele não é dessa terra, é do céu. Eles não aceitaram, nunca ouviram essa mensagem. E o coração deles se endureceram. É igual os cristãos hoje. Eles não ouviram a mensagem de arrependimento, a mensagem de mudança de pecado, a mensagem de obediência a Cristo, a mensagem de crer verdadeiramente em Jesus para ir para o céu. Eles não receberam essa mensagem. Foram poucos que receberam. Eles não querem. A mensagem que ouviram foi da prosperidade. Você tem que estudar muito, você tem que fazer muito curso, você tem que ser isso, tem que ser aquilo, você tem que ficar na terra. Mas Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então logo eles não creram em um Messias que não fosse igual ao Messias ensinado para eles.
Por isso eles ouviam a palavra de Jesus de mau grado. Eles ouviam de mau grado, de má vontade, contra gosto. Ele não queria ouvir. É igual muitos jovens hoje, muitas pessoas. A gente vai pregar, eles não querem ouvir. Ah, esse Messias aí não querem. Eles fechavam os olhos para não suceder que, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e entendendo com o coração, se convertessem e fossem curados por Jesus, fossem salvos. Eles simplesmente não queriam admitir que Jesus era o Messias prometido por Deus aos judeus, porque não era este o Messias que os sacerdotes disseram que viria. Eles não aceitaram esse Messias. Em Jeremias 17:9 nos diz: enganoso é o coração, mais do que tudo, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração é enganado devido à informação que a alma lhe dá. Então, o coração, para ele crer, ele tem que receber informações. E quem é que leva essas informações para o coração? A nossa alma. E que é o coração? O coração é o nosso espírito, meus irmãos. O coração é o nosso espírito. A parte mais íntima do ser humano, parte que se comunica com Deus, com o mundo espiritual. Quem tem Deus no coração se comunica com Deus, mas quem tem Satanás se comunica com Satanás. Então, é a parte mais íntima do ser humano. A alma são as nossas emoções, pensamentos, conhecimentos, intelecto, discernimentos, como é que se diz? Interpretações e etc. Então, é a alma que leva o conhecimento para o espírito. Baseado no que a alma manda para o coração ou o espírito, ele crê ou não nas informações que lhes são mandados. Então, quanto mais você tem conhecimento da palavra, mais em Jesus você vai crer. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quanto mais conhecimento nós temos da verdade, que é Jesus, mais liberto do pecado nós seremos. É no coração que você crê ou não em Jesus. Isso baseado no conhecimento que você tem dele. E o conhecimento dele está na Bíblia. Então, por isso que devemos estudar a Bíblia. É por isso que Satanás faz tudo para que o homem não conheça a verdade da palavra de Deus. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas Satanás tem feito tudo para que o homem não conheça a verdade. Para que ninguém entenda a mensagem de salvação e seja curado por Jesus do pecado e vá para o céu. Satanás, ele faz tudo para que você não conheça a palavra de Deus, para que você não entenda a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai entender? Então, a alma é informação, a alma é informada através do corpo. Então, o nosso corpo informa a nossa alma. Então, nosso corpo informa a nossa alma através dos sentidos. Por exemplo, aqui nessa parábola, Jesus falou em 2 sentidos. Falou do ouvido e do olho. Então, os nossos sentidos é quem leva a informação para a nossa alma. Por exemplo, o nosso paladar. Ele vai dizer para a nossa alma o que significa cada coisa que estamos comendo, qual é o gosto que tem. Então, por exemplo, o nosso ouvido, ele vai ouvir e mediante o que está ouvindo, ele vai levar a mensagem para a nossa alma, que é o nosso entendimento, o nosso intelecto, as nossas emoções.
Então, o nosso corpo manda essa informação para a nossa alma. E Jesus usou dois sentidos. O ouvido, é com o ouvido que se ouve. E é com o coração que se crê. Então, os olhos faz você ver e leva a mensagem para a sua alma, para as suas emoções, para seu intelecto. O seu ouvido ouve a mensagem da salvação e você leva essa mensagem para a sua alma e a sua alma leva para seu espírito. E o seu espírito é quem crê naquilo que está tendo a informação, seja que informação for. Então, com os olhos e os ouvidos, mas também os outros órgãos dos sentidos, é que você vai levar essas mensagens, né, essas informações para a alma, e a alma leva para o coração, que é o espírito. Baseado nestas informações que o corpo da alma e a alma ao nosso espírito, é que o espírito crê. Então, aqui em Romanos 10 nos diz assim, Romanos 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, mediante o nosso entendimento, mediante a informação que a alma está mandando para o espírito, mediante o que ela ouviu, né, de Deus, ela manda aquela mensagem para o espírito. E o espírito crê. É com o coração que se crê. Mediante aquela informação, aquele conhecimento que a alma, que o intelecto, que as emoções, que o conhecimento está passando para ele. Ele crê ou não. Se a informação for errada, o coração se enganará. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Porque ele crê mediante no que ele ouve, no que ele vê, a informação que ele tem. E quem leva essa informação para o coração é a alma. Mas quem leva essa informação para a alma são os nossos sentidos, o nosso corpo. Então, se essa informação for errada para o espírito, ele vai se enganar. Ele vai se enganar e vai morrer, dependendo do que crê. Então é por isso que é necessário pregarmos a verdade. É por isso que hoje, meus irmãos, existe uma guerra muito grande no mundo entre a verdade e a mentira. Satanás está colocando a mentira de todos os jeitos para que a verdade não seja pregada e as pessoas sejam salvas. Preste atenção. Foi o que aconteceu com os judeus no tempo deles. Os sacerdotes não pregaram a verdade sobre o Messias que viria morrer na cruz. E quando Jesus apareceu pregando, eles não acreditaram, o coração deles endureceu. Eles não quiseram, o coração deles ficaram sufocado com as riquezas. Eles queriam o Messias rico, o Messias que era o rei de Israel, o Messias que era o descendente de Davi, o Messias queria governar o mundo para eles ficarem ricos. Aquela mensagem sufocou aquelas pessoas, e eles não quiseram Jesus, eles não quiseram ouvir Jesus, eles simplesmente rejeitaram Jesus. Então, aqui no Brasil também aconteceu a mesma coisa, tiraram o ensino da salvação e da volta de Jesus do meio da igreja e colocaram a prosperidade e o amor a esta terra. É por isso que o coração de muitos estão sendo enganados sobre a volta de Jesus. Essas pessoas não querem que Jesus volte. Eles não querem Jesus. Eles não querem o Jesus que vai voltar e nos levar para o céu. E essas pessoas não vão subir. Então, devemos pensar muito bem, meus irmãos, como está a nossa vida. Então, essa parábola está revelando tudo isto para os judeus. Mas os judeus, eles rejeitaram Jesus e condenaram Jesus. Eles não quiseram aquele Jesus pobre, aquele Jesus que viria mudar a vida deles.
Ainda em Mateus 13:16, nos diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos ouvidos, porque veem, e os vossos... Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus está dizendo para os discípulos: vocês são bem-aventurados, porque vocês entenderam. Vocês são aquela terra boa, que a semente caiu. Vocês entenderam. E vocês estão vendo. E vocês estão ouvindo pessoalmente, sem precisar de parábolas. Então, eles são bem-aventurados. E nós também, porque nós ouvimos a mensagem de salvação. E nós entendemos. E nós cremos em Jesus. Estamos servindo, estamos aguardando a volta dele. Jesus está vindo. Então, Jesus diz para os seus discípulos isso. Então, a verdadeira igreja de Jesus também está com os olhos espirituais bem abertos e vendo tudo o que está acontecendo. Está vendo os sinais, está vendo as profecias se cumprindo, está vendo o sistema do anticristo já quase todo pronto para ele assumir, tudo se cumprindo. E a igreja está se preparando para subir. Mas nós ainda temos que enfrentar um inimigo, a perseguição. Depois disso nós iremos embora. Então que possamos permanecer firmes até o fim, porque aquele que desiste diante da perseguição, diante dos problemas, são aqueles que nasceram entre as rochas, né? Que o Senhor nos abençoe, meu irmão. E vamos ver como as parábolas nos revelam muitas coisas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque a sua palavra nos ensina muitas coisas e precisamos estudá-la em profundidade. Que os teus filhos estejam realmente sendo edificados, entendendo a sua palavra. Que o Senhor nos proteja e nos ajude a cada dia estar mais firme. Aquela terra boa, que a tua semente, a tua palavra caiu e nós estamos vibrando toda vez que estudamos e aprendemos e entendemos mais. Nos abençoe e nos ajude a enfrentar o que está vindo. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Passa essa live para frente. Hoje passou mais um pouquinho, porque o estudo era grande e eu queria que os irmãos vissem tudo. Então, que até a próxima parábola, né? Até o próximo sábado.